Crentes cantai, cai louvores ao Senhor nosso Deus, Deus de bondade infinita, imensa, Criador da terra e céus, que com poder tão vasto e eficaz deu-nos salvação e plena paz. Glória e louvor ao nosso Senhor, sinceramente, glória ao Pai que vivente, ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Salvador, honra e louvor demos também, honra a Trindade para sempre, amém. Crentes cantai, entoai louvores a Jesus o Salvador, que nos amou e nos salvou para sempre do poder do tentador. Glória a Jesus para tua salvação, toda honra e glória e adoração. Glória e louvor ao Salvador, com vigor, ardentemente, glória ao Filho onipotente, ao São Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor damos também, honra a Trindade para sempre, amém. Crente, e entoai louvores ao divino preceptor, que nos mandou Cristo já exaltado pela destra do Senhor. Hoje louvai ao bom Consolador, que nos enche de fervente amor. Glória e louvor ao Cristo com a dor, junto com o Espírito Santo, ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor damos também, honra a Trindade para sempre, amém. Harpa 436. Boa noite, Deus abençoe. Harpa 432. Crentes, cantai, entoai louvores ao Senhor, ao nosso Deus, Deus de bondade infinita e imensa, Criador da terra e céus, que com poder tão vasto e eficaz deu-nos salvação e plena paz. Glória e louvor ao Deus com fervor, sinceramente, glória ao Pai onipotente, ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor damos também, honra a Trindade para sempre, amém. Crentes, cantai e entoai louvores a Jesus o Salvador, que nos amou e nos salvou para sempre do poder do tentador. Glória a Jesus, autor da salvação, toda honra, glória e adoração. Glória e louvor ao
Salvador com vigor, ardentemente, glória ao Filho onipotente. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, ao bom Consolador, honra e louvor damos também. Honra a Trindade, glória a Deus para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Oh glória. Crentes, cantai e toai louvores ao divino preceptor, que nos amou Cristo exaltado pela destra do Senhor. Hoje louvai ao bom Consolador, que nos enche de fervente amor. Glória e louvor ao instrutor com ardor, e um lindo canto dai ao Espírito Santo. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, ao bom Consolador, honra e louvor damos também. Honra a Trindade para sempre. Amém. Graças a Deus. Vou ver um outro hino aqui. 287. Harpa 287. Harpa cristã 287. Deixa eu ver isso aqui. Eu adoro Copa do Brasil. Glória, glória, aleluia. Harpa cristã 287. Vamos ver como que é a melodia. Sangue do Senhor me salvou. Deixa eu ver outro aqui. Oh, foi o sangue. Vamos ver se o som é mais alto. Harpa cristã 287. Lá foi o sangue do Senhor que me salvou. Sim, me salvou. Sim, este sangue tem poder. Deixa eu ver outro. Dois 287 dá para cristão. Vamos ver se esse dá para acompanhar melhor. Oh, foi o sangue do Senhor que me salvou. Sim, Rei salvou. Sim, este sangue tem poder, de toda mancha me lavou. Jesus para todos tem poder, salvação. Meu amigo, a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Oh, maravilha de amor, a mim mostrou, se me mostrou. Jesus sofreu tão grande dor, tua vida resgatou. Jesus para todos tem poder, salvação. Meu amigo, a ele vem,
aceitando a remissão. É o grande Salvador, glória meu Jesus, o seu sangue me salvou. Em mim não há poder algum, muito débil estou, mereço dó, mas por Jesus eu vencerei, ainda que eu seja pó. Jesus para todos tem poder e salvação, meu amigo, a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória meu Jesus, o seu sangue me salvou. Meu Pai me deu. Vamos cantar. 287. Tem que ensaiar, né, irmão? Meu Pai me deu consolador para me guiar, glória a Deus, me iluminar. Jamais temei o teu tentador, Jesus sempre há de me guardar. Jesus para todos tem poder e salvação, meu amigo, a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 287 da harpa cristã. Oh, foi o sangue do Senhor que me salvou, sim, me salvou. Sim, este sangue tem poder de toda mancha me lavou. Jesus tem para todos, tem a salvação. Meu amigo, a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Ó maravilha de amor, me mostrou, sim, me mostrou. Jesus sofreu tão grande dor, tua vida resgatou. Jesus para todos tem poder e salvação, meu amigo, a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Em mim não há poder algum, muito débil estou, mereço dó, mas por mim, Jesus, eu vencerei, ainda que eu esteja pó. Jesus para todos tem a salvação, meu amigo, ele vem, aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Meu Pai me deu o consolador,
Glória a Deus. Meu Pai me deu o Consolador para me guiar, me iluminar. Jamais temer o tentador. Jesus sempre há de me guardar. Jesus para todos tem bênção, poder e salvação. Meu amigo, ele vem aceitando a remissão. Glória ao Salvador, glória ao meu Jesus. O seu sangue me salvou. É um hino mistério, né? Vamos cantar o 139 da harpa cristã. Isso eu já conheço um pouco mais. A gente vai cantar o hino 139. Glória, 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 glória a Deus. 139 da harpa cristã. Vamos ver se eu acho ele aqui. Jesus é meu. Eita Jesus. Eterno Redentor. Jesus, o Filho de Deus, é descido do céu. A obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne, rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga os maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos pátria de amor, a qual Deus no céu pra nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo
vivo contente, me amou. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ler a continuação da parte 5 de Daniel, 6 de Daniel, né? Que já, ontem foi a parte 5. Parte 6 de Daniel, nós estamos lendo desde o capítulo 1. Agora nós vamos ler o capítulo 7, que como eu li o 1 e o 2, né? Então pulou 1. Nós vamos para parte 6 da live. 6 dias consecutivos lendo o capítulo de Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. 127 da harpa cristã. Se não tiver propaganda, a gente vai cantar em seguida. O Senhor da ceifa. Glória a Deus, aleluia. O Senhor da ceifa. O Senhor da ceifa chama, harpa 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atendo o teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, glória a Deus, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, aleluia. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão aos servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória, oh meu Deus, para alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus,
Amém? Glória a Deus. Irmão, já a hora já é passada, né? Já são 2h21 da manhã. Eu já cantei alguns hinos da harpa, agora eu vou dar continuidade nessa campanha que eu tenho lido sobre o livro de Daniel. Eu li o 1 e 2, li o 3, li o 4, li o 5. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, que fala a visão dos 4 animais simbólicos. Glória a Deus. Aleluia. A visão dos 4 animais. Daniel. Essa é o capítulo 7, nós já lemos ontem. E proferirá a palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos. Nós já lemos ontem, no capítulo 7. Hoje é a visão de um carneiro e de um bode. Nós estamos na sexta live, né, que eu venho lendo essas lives desde a semana passada. E depois que eu acabar esse capítulo, o livro de Daniel, tenho outros projetos, mas a gente vai orar para ver o que Deus vai nos usar, amém? A visão de um carneiro e de um bode. Daniel capítulo 8, versículo 1 em diante. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, glória a Deus, aleluia. Agora viu, não estava sem espirrar até agora. Foi eu começar a ler a Bíblia, começa o espirro. Vou começar do versículo 1 novamente. A visão de um carneiro e de um bode, capítulo 8 de Daniel, a partir do versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode vinha uma ponta notável entre os olhos. Ele tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no capítulo 8 de Daniel, versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele.
e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual desceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus. E, versículo 10 do capítulo 8 de Daniel. E se engrandeceu até ao exército dos céus. E a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. 2.300. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, glória a Deus, aleluia, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava e, vindo ele, fiquei assombrado, glória a Deus, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo? E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. E ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Meu Deus, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força, glória a Deus, mas não com a força dela. Mas no fim de seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas, glória a Deus, aleluia, mas não pelo seu próprio poder. Nós estamos no capítulo 8 de Daniel, versículo 24. E se levantará a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita,
é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu sempre falo, né, sobre o anjo falando para Daniel para selar o livro, as revelações, porque não era no tempo dele, né, mas no nosso tempo nós estamos vendo e vendo até bastante coisa, né? Mesmo capítulo 8, versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Glória a Deus. Irmãos, muita coisa, né? Nessas revelações. Nós vemos aqui, né? O santuário será purificado. 8:14, né? Onde é? Mesmo capítulo 8 de Daniel, versículo 14. E ele me disse, até 2.300 tardes, manhã e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário ocorreu 3 anos e 2 meses depois de o altar do Senhor ter sido removido por Antíoco. Cada par de tardes e manhãs representa um dia literal. Ver o versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias as verás. Amém? Esse mistério é profundo, né, que Daniel viu em visões. Ele viu o futuro. Então, um jovem que vivia há 2.000, 3.000 anos atrás, de repente ter uma visão das coisas que nós vemos hoje, né, moderna. Deve ter visto avião, viu muitas outras coisas, né, reis, guerras e tantas coisas, que ele ficou até enfermo, né, porque a mente dele não conseguiu alcançar a força das revelações, né. Mas nós vamos estudar, né, o capítulo 8 de Daniel, aprender cada vez mais, né, de interpretar cada vez mais, né, porque tudo que a gente lê das escrituras é uma porta aberta para que a gente venha estudar, né, e se aprofundar, né, nas escrituras, né? Então que nós possamos estudar realmente, né? Vamos ver aqui o capítulo 8, versículo 16 diz: E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. E aqui no versículo, a explicação, né? No capítulo 8, 16 que nós estamos lendo, Gabriel, poderoso de Deus, ou Deus mostrou-se poderoso. É um dos mais destacados anjos e também aparece a Daniel, a Zacarias e as Virgem Maria, em Lucas 1:26. E a Virgem Maria, Lucas 1:26. Então quer dizer que o Daniel, que já existia, né, na época de Daniel, Gabriel, o anjo Gabriel, que já existia na época de Daniel, né, também apareceu para Maria. Então você vê que a eternidade é maravilhosa, né? Os anos passam, as centenas e centenas e centenas de anos, 1.000 anos, 2.000 anos, e aquele que está com Cristo viverá eternamente. Como eu sempre leio, eu vou ler para nós aqui em capítulo 21 de Apocalipse, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estamos lendo no capítulo 21 de Apocalipse, agora já estamos no versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh, glória a Deus, misericórdia, meu Pai, por todos nós. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, glória a Deus, aleluia, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, nós vemos a respeito do juízo final, né? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus, aleluia. Então, que nós possamos, analisar a Escritura, porque Jesus está voltando para levar a sua igreja. Como nós estávamos falando, a respeito de o anjo Gabriel falou para Daniel não selar as palavras, porque era para agora, para os dias que nós estamos vivendo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 10 em diante, diz: E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Glória a Deus. E quem é justo, se faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Amém. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam, glória a Deus, aleluia. Capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e a qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo, glória a Deus, aleluia, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, que a igreja dizem, vem, vem. E quem ouve, diga, vem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu quero, amém. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Aquele que testificar essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém, amém. Nós lemos o final do capítulo 22, a partir do versículo 10, amém? De Apocalipse. Deus abençoe a todos, até amanhã. Amanhã eu estarei lendo mais uma continuação do livro de Daniel, que nós estamos aqui estudando. Já tem alguns dias que nós estamos lendo junto, Hoje nós lemos o
o capítulo 8. Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 9, a oração de Daniel, as 70 semanas e o Messias. Amém? Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Pai amado, Pai Santo, obrigado, Senhor, por essa vitória deste dia, desta noite, desta madrugada, desta manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.